Deputado, presidente, meu cordial bom dia. Eu queria, conforme já anunciado, voltar à trágica situação em que o governo do Camilo coloca milhares de pessoas do entorno do complexo industrial e portuário do Pecém. Na manhã de ontem, eu havia abordado temas relativos à segurança hídrica e às questões ambientais. Hoje eu queria aqui fazer de público o elogio e o agradecimento ao deputado Capitão Wagner, ao doutor Antônio, à sua assessoria, porque fizeram, após pesquisa acuidada, uma descoberta que me parece a mais escandalosa deste imbróglio. Recapitulando, nós temos um estado em que 97% dele estão no semiárido. Um estado que está mais suscetível às mudanças climáticas, portanto, ao regime de secas. Nós temos um investimento vultoso, bilionário, vou repetir lentamente, bilionário, para atrair empresas que gastam muita água e queimam carvão mineral, portanto, provocando mais seca diretamente pela intensidade com que consomem água e indiretamente também agravando as mudanças climáticas. Isso é um equívoco deste governo, começou nos governos anteriores e este governo continua. E o pior, o governador do estado parece que não está completamente consciente do equívoco, ele está atraindo mais empresas para gastar mais água. A refinaria, para quem não sabe, para cada barril de petróleo refinado, gasta-se também um barril, o equivalente a um barril de água doce, 155 litros. Portanto, o governo é irresponsável com as presentes e futuras gerações. Temos uma situação de batalha pela água. As comunidades estão absolutamente em pânico. Já teve manifestação ontem, teve manifestação hoje, as pessoas estão lá dizendo que não querem esta obra, que ela foi feita de forma absolutamente autoritária contra a vontade do povo que ali está. Não foi feito estudo de impacto ambiental, utilizaram a licença do Eixão das Águas, fizeram simplesmente uma licença de ampliação da obra, portanto, de forma completamente ilegal. Agora, sem dúvida alguma, o que é de se espantar é que esta obra, estou aqui com os 2 certificados de dispensa de licitação, conforme reconheço aqui, o deputado Capitão Wagner, inclusive, fez um requerimento, a sua assessoria, doutor Antônio, nos permitiu esta informação. E eu fui ler hoje pela manhã a justificativa da dispensa de licitação. Artigo 24 da Lei de Licitações, inciso 4º, quando a licitação ela é dispensada, quando não há concorrência, em razão de calamidade ou emergência. Eu vou repetir isso muito lentamente. O governo Camilo está tirando água do Lagamar do Cauípe e das dunas do Pecém com uma obra, uma delas de 20 milhões de reais, a outra de 7 milhões de reais, sem ter feito licitação. Está aqui. Certidão de publicação na internet 12.429 e a outra 12.426, com dispensa de licitação, artigo 24, inciso 4º, para o tal foi a dispensa de licitação foi justificada com base na emergência ou calamidade. É o contrário, na verdade, quem vai causar emergência e calamidade para o povo do Pecém é o governo. O governo dispensou a licitação para gastar quase 30 milhões de reais, 30 milhões de reais em poços, 30 milhões de reais em obras hídricas para tirar a água do Lagamar do Cauípe e das dunas do Cumbuco, da Taíba,
para levar a água para o complexo industrial e portuário do Pecém. Isso é escandaloso. Um governo sério não faria isso. Agora tem um terceiro elemento, que é o mais escandaloso de todos. Além da dispensa da licitação, o recurso para levar a água das comunidades para as indústrias, sabe de onde é que está saindo? Do Fundo de Defesa Civil. Do Fundo de Defesa Civil. Então, juntemos as peças. Juntamos todas as peças. Não tem estudo de impacto ambiental, não houve consulta prévia às populações tradicionais, conforme determina a legislação internacional e os decretos nacionais. A anuência ambiental da APA foi para abastecimento humano, não foi para a indústria. A outorga foi para a indústria. O recurso da obra é do Fundo de Defesa Civil. E aí, deputados, eu queria ler com muita tranquilidade a lei que cria o Fundo de Defesa Civil. A lei complementar, número 88 de 2010, que cria o Fundo de Defesa Civil do Estado do Ceará. Fica criado o Fundo de Defesa Civil, de natureza contábil e financeira, destinado a captar, controlar e aplicar recursos financeiros destinados a assegurar a execução de ações preventivas de socorro e assistência emergenciais. Muito tranquilamente. Ações preventivas de socorro e assistência emergenciais e de recuperação e reconstrução nas áreas potencialmente atingidas por desastres. Raciocinem comigo. Comprar 30 milhões em obras, deputado Odilon. 20 milhões de uma, 8 milhões de outra, quase 30 milhões em obras, para tirar a água das comunidades, para levar para o Pecém sem licitação, tirando dinheiro do Fundo de Defesa Civil. Qual é o desastre que a população... Na verdade, o governo é que está criando um desastre. É o governo Camilo que está criando uma situação de calamidade. Ele está criando uma situação de desastre. Aí eu vou continuar. Parágrafo 1º do artigo 1º da lei que cria o Fundo de Defesa Civil. As ações preventivas de defesa civil compreendem projetos educativos e de divulgação, capacitação, elaboração de trabalhos técnicos, proteção de áreas de risco, aquisição de materiais e equipamentos, e reequipamento do Corpo de Bombeiros. Ou seja, nada disso se enquadra naquilo que está sendo feito lá. As ações de socorro e emergenciais compreendem despesas de custeio operacional e apoio financeiro para as comissões municipais de defesa civil. Também não é o caso. As ações de recuperação e reconstrução compreendem despesas de custeio operacional e apoio financeiro às comissões municipais de defesa civil. Não é o caso. É absolutamente nítido, né, que o governo Camilo operou de forma ilegal, além das ilegalidades ambientais e hídricas, ele também operou de forma ilegal do ponto de vista contábil e financeiro. Ele retirou 27 milhões sem licitação para construir essas obras hídricas no Lagamar do Cauípe, os poços lá no Pecém, em Nataíba, sem licitação, tirando dinheiro do Fundo de Defesa Civil. Repito, o Fundo de Defesa Civil é para desastres. Dispensa de licitação é para situações de calamidade, em que a população esteja. Não tem calamidade de indústria. Calamidade para atender a indústria. Isso é um desatino, um despautério total e completo. É por isso que já tramitam, e aqui eu queria repercutir, pelo menos duas ações. Uma ação popular, elaborada por advogados engajados nas questões ambientais, nominaria aqui o professor João Alfredo, a doutora Giovana, né, vários advogados que militam no tema do direito ao meio ambiente, elaboraram uma bem circunstanciada ação popular, que está sendo assinada pelo cacique Antônio, e uma ação civil pública, também muito bem fundamentada, pelas doutoras Sandra e doutora Lídia, respectivamente da Defensoria Pública do Estado, da Defensoria Pública da União, no sentido de que essa ilegalidade,
essa brutalidade que o governo Camilo está fazendo contra as comunidades, repito, tirando água das comunidades para o PECEM, sem licitação, tirando dinheiro do Fundo de Defesa Civil. Tirando dinheiro do Fundo de Defesa Civil. Sem licitação, sem estudo de impacto ambiental, com uma licença de ampliação de instalação, ainda do Eixão das Águas. Aí, hoje pela manhã, a deputada Silvana me procurava dizendo que o povo lá da Taíba não tem 1 metro de cano, de esgoto e de água. E aí o povo se vê na seguinte situação: retira-se a água que eles usam do lençol freático, do aquífero, não há abastecimento humano, não há coleta de esgoto, e o pior, o povo está pagando por isso com o dinheiro dos impostos, quase 30 milhões de reais, sem licitação, com dispensa de licitação, tirando o dinheiro do Fundo de Defesa Civil. 2 graves problemas. Primeiro, não era o caso de dispensa de licitação, e segundo, não era o caso de utilizar o Fundo de Defesa Civil. Eu vou ouvir o deputado Odilon. Deputado Duquinha, por gentileza, o deputado Odilon. Meu caro deputado Renato, eu sou testemunha aqui da sua preocupação, da sua cidade aqui, no sentido de acompanhar essa problemática lá do Cauípe. E vejo que, a cada momento, as coisas estão tomando proporções mais graves. Quer dizer, estão desviando a água que era para atender a comunidade, para atender a um grupo empresarial. Agora estão desviando o dinheiro do Estado para atender também, deputado Renato. Essa é a verdade. Este é o governo Camilo Santana. Fundo de Defesa Civil, tá sem licitação, um fundo que seria para desastres. Para atender, em vez de atender os mais necessitados, as pessoas que aqui, o próprio deputado Agenor ontem fez reivindicações, e nós sabemos, na realidade, principalmente do deputado Agenor aqui, está aqui chegando, foi não, deputado? Então, no seguinte de dizer da questão da aplicação de recursos hídricos, eu estou falando da questão da carência de recursos hídricos no exterior do estado de Ceará. Aí veio o governador aplicar mais essa peça publicitária aí, para atender, obviamente, ao grupo empresarial. Então, isso é lamentável, deputado, isso é grave, precisa de uma resposta por parte do governo, e aqui o líder do governo tem que prestar esses esclarecimentos, porque o que Vossa Excelência é claro, o fundo é claro, para que serve. Então, não pode desviar esse recurso para fazer esse entendimento, para fazer esse... É insustentável do ponto de vista de qualquer análise jurídica, deputado. Exatamente. Do ponto de vista ambiental, veja, e aqui nós temos muita esperança no judiciário cearense. Nos resta esperança. Uma das ações tramita sob a presidência da doutora Maria Valdinei. Nós esperamos muito que ela faça justiça. É fundamental, sobretudo, que nós, que militamos pelos direitos humanos, o direito humano à água, pelos direitos do ambiente, mas, sobretudo, pela probidade administrativa. Veja, 30 milhões, com dispensa de licitação. É brincadeira. E tirando dinheiro do Fundo de Defesa Civil, deputado, um fundo que seria para desastres. E a dispensa de licitação teve como argumento calamidade para atender a indústria. Isso é de uma irresponsabilidade gigantesca. Pois não, deputado? Não, é só para concluir, deputado, e agradeço Vossa Excelência estar trazendo isso, informando a população cearense, porque precisamos acompanhar, a população precisa saber os descontroles, os desmanteiros existentes no estado do Ceará, para fazer as suas reflexões e, obviamente, pedir aí para que o Poder Judiciário barre essa aberração, essa excrescência que está sendo acometida nesse momento. Pois, dois deputados, eu queria aqui, nós temos hoje uma votação. Deputado, mais 3 minutos, Vossa Excelência. Ok. Nós temos aqui uma votação hoje, deputada Augusta, deputado Odilon, deputado Santana, deputada Fernanda, deputado Evandro, deputado Aldique, deputado Bruno, deputado Agenor, deputado Duquinha, deputado Walter, estou nominando todos agora em plenário.
Porque daqui a pouco nós votaremos 2 requerimentos que ontem nós iniciamos a discussão e eles serão a primeira pauta da votação do requerimento de hoje, onde eu solicito a suspensão destas obras enquanto não for elaborado um projeto alternativo. Veja, eu repito, há várias ilegalidades do ponto de vista ambiental, do direito à água e agora da probidade administrativa. Foi ilegal essa dispensa de licitação, porque não foi para atender a calamidade pública em que estão. Veja, se fosse para retirar a água, para atender o abastecimento humano, que é a prioridade número 1, de acordo com a política nacional e a política estadual de recursos hídricos, mas não houve decreto de calamidade para retirar essa água para outra comunidade. Foi para atender as indústrias. Eu queria repetir, o governo do Estado do Ceará, o governo Camilo, está provocando uma batalha pela água, uma guerra pela água, está tirando água das comunidades, com dispensa de licitação, utilizando-se um recurso que deveria ter outra finalidade, que é o Fundo de Defesa Civil, no total de 30 milhões, para abastecer a insaciável sede das empresas do PECEM, que não geram mais que 700 empregos no caso das 2 termoelétricas. No caso das 2 termoelétricas, juntas, uma delas, 300 e poucos empregos. Elas juntas, não mais que 700 empregos. Portanto, 2 ações em processo, talvez venha agora uma terceira ação, porque esta questão da probidade administrativa, ela tem que ser, obviamente, atacada pelo Tribunal de Contas. Os controles externos devem atuar nesse sentido. Daí a necessidade, portanto, e eu concluo, da nossa esperança no Judiciário. Doutora Valdinei, da comarca de Caucaia, preside, portanto, agora esta ação. Esperamos, penhoradamente, que haja uma decisão de Sua Excelência no sentido de acatar a ação popular que tramita na comarca de Caucaia, para que esta ilegalidade, esta injustiça ambiental e hídrica provocada pelo governo Camilo, ela cesse. Eu estou hoje encaminhando também ao Tribunal de Contas do Estado uma denúncia ao Ministério Público de Contas em razão desta dispensa de licitação, ao nosso ver, absolutamente descabida, que tomou como base a Lei de Licitações, o artigo 24, inciso 4, que situações de calamidade. E pior, retirando dinheiro do Fundo de Defesa Civil. Portanto, eu aqui espero que daqui a pouco nós possamos aprovar o nosso requerimento pela suspensão destas obras. Muito obrigado.